One, palavra do dia. Bom dia! Bom dia, minha amiga! Bom dia! Oi, bom dia! Vou recebê-la! Seja bem-vinda! Obrigada! Para mim é uma honra e um prazer. Para mim também ter você aqui com a gente. Eu sei que Deus colocou algo especial para essa manhã no seu coração, que você possa compartilhar aqui conosco, liberando aquilo que o Senhor tem para todos nós, para todos os ouvintes aqui nessa manhã. Amém. Amém. Amém! Já começar comigo, hein? Isso. Que responsabilidade! Hoje o dia promete, que responsabilidade! Nossa! Eu pensei que ainda iam falar um bocadinho. Chegou o dicionário nordestino, porque todo mundo tira onda aqui de mim, Gi. Diz que eu tenho um vocabulário específico, e é verdade. E é verdade. É verdade, Não é é nem verdade. situação, é a própria verdade. A gente tem, né? É verdade. O Brasil tem essa como é que se diz? Essa miscigenação, né? Isso aí, que várias línguas, vários idiomas numa mesma língua, isso é um privilégio grande. É verdade. Pois é contigo agora, mulher. Amém. Eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E fazer o bem sem olhar a quem? No mundo hoje que a gente tem vivido, né, nessa pandemia, nessa situação, tem um ditado aqui no Nordeste, não sei se vocês conhecem ou se é brasileiro, diz assim, que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas será que é assim no reino de Deus? A palavra do Senhor diz que eu devo fazer o bem, né? Fazer o bem. Então, hoje, para esse mundo que nós vivemos, nessa sociedade, numa sociedade tão consumista, numa sociedade que as coisas valem mais do que as pessoas, será que a gente tem feito bem como igreja? Será que a gente tem desenvolvido aquilo que o Pai realmente quer para nós? E eu fiquei pensando nessa noite e eu disse: Senhor, a gente tem pecado em muitas coisas. E uma das coisas que a gente tem pecado é nos esquecendo da simplicidade do reino. Porque o reino de Deus, ele é simples. O reino de Deus, a Bíblia diz que só se apodera dele aqueles que tomam por esforço, né? Mas é simples porque nós temos que colocar em prática aquilo que o rei nos ensinou, que Jesus nos ensinou. E uma das coisas que esse versículo fala muito forte é porque Paulo está dizendo para os Gálatas, fazer o bem, né? Fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. E a vida, a gente não tem nem parado para olhar para o outro. O farinha pouco, meu pirão primeiro. Nessa pandemia eu vou olhar para mim, para minha barriga, para minha necessidade, e eu esqueço o meu próximo. Será que é isso? Igreja, você foi chamada, nós somos chamados para fazer a diferença nesse reino, para fazer a diferença aqui nessa terra. Então, a Dani falou aí que eu vivi na África, né? Então, na África, eles têm muito isso. Eles, em Guiné-Bissau principalmente, eles comem só uma refeição no dia. Mas se você chegar na casa dele e for na hora dele comer, ele divide com você. Se for na hora dele comer, ele compartilha o que ele tem com você. Então isso me desconstruiu muito, porque para nós, a gente olha muito para dentro de nós e esquecemos de olhar para o outro, esquecemos de ver o outro. E nessa sociedade que a gente tem visto do consumismo, eu vou ter, eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, a melhor conta bancária, sempre eu primeiro. Mas não nos cansemos de fazer o bem. Eu acho que tudo aprove ao Senhor, e esse momento que nós estamos passando como humanidade, como mundo, é o momento da gente acordar como igreja e dizer assim, olha, é o momento da gente dizer assim, vamos fazer o bem, não nos cansarmos de fazer o bem.
E eu fiquei pensando, e eu quero trazer um exemplo de algo aqui para nós. A gente pensa muito eu faço bem, mas eu não tenho dinheiro. Eu faço bem, mas eu não posso pagar aquilo. Eu não tenho dinheiro na minha casa. Eu não tenho necessidade. A minha necessidade primeira. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz que as pessoas do mundo se preocupam consigo. Mas ele diz, mas no nosso meio não deve ser assim. No nosso meio não deve ser assim. E a preocupação com o próximo tem que ser a minha prioridade. Foi para isso que nós, como igreja, fomos chamados. A abertura do programa de vocês me impactou muito, né? E mostrou assim a África, mas aqui também as comunidades carentes no Brasil, creio que nos Estados Unidos, em várias regiões nós temos. E será que a gente tem olhado para o próximo como igreja? Será que a gente tem parado e visto a necessidade do outro? E a gente diz assim, essa sociedade que a gente vive, nós não temos tempo, é um corre-corre, é o trabalho, a minha necessidade em primeiro lugar, e aí entra o Deus Mamon nisso aí. E o que é o Deus Mamon? É quando eu coloco o dinheiro em primeiro lugar na minha vida. É quando ele se senta no trono do meu coração e rege tudo. E aí as pessoas dizem, mas é o amor, o dinheiro que é a raiz de todo o mal. Mas só que a palavra de Deus diz que não é bem assim, né? Aí eu peguei um exemplo aqui, um copo descartável. Eu posso amassar, né? Amasso ele, vocês estão vendo aí? Amassei ele, né? Amassei esse copo. Ele é neutro, é ou não é? Um copo descartável é neutro. Se eu for ser, pelo menos, ecológica, eu passar na rua, eu ver o copinho, eu vou apanhar, porque a missão é integral, é ou não é? Eu apanho, então eu digo assim, não, deixa, passa, nem ligo, nem olho para ele. Mas eu peguei $1. Ou eu podia ter $1 aqui, ó. Vamos dizer que é $100, mas é $2, ó. $2. Aí eu amasso. Esse dólar eu acho na rua. Ele vai ser neutro para mim como copo descartável? Não. Ele vai falar comigo, vai ou não vai? Vai dizer assim, $2. Vai ser igual o copo descartável? Não. Copo descartável é neutro. Mas o dólar não. É ou não é? É. Então, onde está o meu amor? Onde está a minha prioridade? Uau. Fazer o bem. Farinha pouca, meu pirão primeiro, para o mundo, esse ditado aí do mundo. Mas para Deus não. Eu tenho que fazer o bem. Sempre. Essa é a prioridade do reino. Como igreja, nós hoje precisamos fazer. E Paulo está chamando isso. E lá no versículo 7, ele diz assim, mais assim, que o versículo 7, ele diz assim que eu tenho que me preocupar com a minha semeadura, com aquilo que eu estou plantando. Então, eu tenho que me preocupar com o que eu planto também aqui nessa terra. Então, não cansemos de fazer o bem. E aí eu peguei a parábola do bom samaritano. Né? A gente diz bom, né? Porque passou primeiro o quê? Passou o sacerdote. O sacerdote passou lá, olhou, não fez nada. Foi ou não foi? Sim. Depois passou quem? O levita. Olhou, não fez nada também. Mas aí passou o samaritano. Ele pensou, farinha pouca, meu pirão primeiro? Não. Ele pegou aquele homem, colocou numa hospedaria, pagou. A Bíblia diz que foi o denário, aquele dinheiro que ele deu ali, era equivalente a 3 meses de salário. Ele doou. Ele disse assim, cuide dele. E se você usar mais, se você gastar mais, quando eu voltar, eu vou te pagar. Isso é reino de Deus, isso é violento demais. Mas a gente não tem se preocupado com isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas que igreja o Senhor tem levantado? Eu creio que hoje, nessa pandemia, é só para revelar quem é a igreja de verdade. É. É eu e você. É farinha pouca, meu pirão primeiro? Ou o reino de Deus é prioridade na minha vida?
É isso aqui que é neutro, o copo descartável, ou o dinheiro que eu boto como mamon na minha vida? Dinheiro fala. Ninguém faz missão sem dinheiro. Não, faz missão sem dinheiro? Faz não. Missionários no campo precisando. É ou não é? O seu vizinho precisando daquele cuscuz, no nordestino, né? Que a gente adora cuscuz, é ou não é, Dani? Delícia! Cuscuz Ela com também é charque. nordestina. Elas conhecem cuscuz? Cuscuz com Ela é charque. nordestina. Eu conheci aqui com ela, Eita, eu sou do delícia. sul. Eu morei com meninas do sul também, elas comeram cuscuz por causa de mim. É gostoso, é gostoso. É uma delícia, né? A Dani trouxeram um charque pra ela, só que ela não tá com a mentalidade de reino. Ela não quis compartilhar. Não dividiu. Mas, irmãs, essa palavra é do céu, do céu. Que eu tenho certeza que amanhã ela vai fazer um cuscuz com esse charque pra gente. E outra, Vai ela fazer falou tudo. desse charque, a boca aguava, mas nunca ofereceu. E eu ainda falei, pastora, charque do Brasil, nunca que a gente acha aqui. Ela, eu tô com um pedaço na geladeira, escondido, pra mim. Oh, Deus do céu, é bom. Palavra do Senhor. Diane, foi da E não cobra, compartilhou, ela foi né? comer minha charque. É por bem, irmã. Baby, É verdade. charque tudo. É o compartilhado. Ó, eu fiquei rindo porque meu sogro mandou um pedaço de charque pra mim. E eu fiquei rindo demais, porque eu digo, o povo vai dos Estados Unidos para o Brasil, aí o povo quer iPhone, quer isso, quer aquilo. Eu só quero um pedaço de charque. Como uma boa nordestina, né? Tá bom, irmão, eu vou compartilhar a charque agora. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus que a palavra serviu para a pastora compartilhar a charque. Pois é, o que é que Deus verdade. faz? Então a gente, como igreja hoje, a gente tem perdido isso, é ou não é? Do compartilhar na simplicidade. De dizer assim, eu vou doar, independente de. E aí, no final do versículo, diz assim, se não nos cansarmos, teremos recompensa, né? Porque no decorrer da nossa vida, como discípulos de Jesus, é natural a gente se cansar. A gente dizer assim, fulano não faz, por que eu vou fazer? Né? Se fulano não faz, eu não vou fazer. E isso se torna um hábito dentro da igreja. A gente começa a ser discípulos negligentes, começa a ser pessoas relaxadas, não dá importância às coisas do reino. Mas o evangelho é simples. Jesus diz, aquilo que eu não quero que fulano faça para mim, eu não vou fazer para ele. Eu costumo dizer que na cesta básica da igreja só vem fubá e sal, ou um arroz de terceira qualidade. E aqui no Brasil, se vocês não sabem, meninas, o arroz está a preço de ouro, né, agora, né? Então ninguém dá mais arroz, né? Só dá fubá e sal. Imagina aí a cesta básica da igreja, né? Então a gente tem que olhar e dizer assim, não, eu costumo dizer, se eu for fazer uma cesta básica para alguém, ou uma feira, e eu uso amaciante de marca, vou fazer propaganda aqui, se eu uso Omo, né? Então eu tenho que dar Omo. Se eu uso um fubá bom, eu tenho que dar aquele fubá bom, um arroz bom, eu tenho que dar. Porque eu vou dizer assim, não, fulano vai comer inferior. Não, se eu estou abençoando, eu tenho que dar igual a mim. Eu penso assim, entendeu? E Jesus também pensava, porque se o Pai pensasse como nós pensamos, ele não enviava o seu melhor, que foi Jesus. Né? E Jesus é simples. Nós é que complicamos tudo. O evangelho é simples, meninas. O evangelho é simples. Então essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar conosco hoje. Não nos cansarmos de fazer o bem, porque no devido tempo nós vamos escolher. Se não nos cansarmos. Esse samaritano, ele colheu, né? Ele colheu porque Jesus contou a parábola ali, né? Apesar de ser uma parábola, mas traz uma lição para nós. Porque eu tenho que semear, mesmo que eu não vá receber aquela pessoa. Aí isso é que é amor, porque o amor dá sem precisar em troca, né? É o que eu faço sem esperar que aquele fulano vai fazer por mim. Isso é o amor. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando essa palavra. E eu vi assim que a história que a gente tem muitas histórias, né, na igreja, né, Dani, para contar.
E uma das histórias foi algodão de Jandaíra. Me chamou muita atenção, até vocês falaram com o pastor João, né? Um dia desse aí, semana passada, foi? E quando a gente chegou em algodão, semana retrasada. Então, quando a gente foi para algodão, a igreja, eles não tinham nada para oferecer para a gente. Eles não tinham nada de material, digamos assim. Eles não tinham. Mas a gente saía de lá mais abençoado do que a gente dava. A gente levava comida, a gente levava roupa, a gente levava remédio, a gente levava tanta coisa. Hoje você vai para algodão, olha, algodão recebeu tanto. Hoje você vai para algodão, eu vou muito para algodão, porque eu amo algodão. E quando eu vou para lá, antes, aquela mesa que não tinha nada, aquela mesa que era fraquinha, que muitos deles até comia cacto, a gente hoje vai para lá, é uma mesa, gente, que vocês veem maravilhosa, cheia de comida, tanta variedade de verdura, de fruta, tudo do bom. Então, é o reino de Deus, tá entendendo? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Tu faz, mas vem para você. Mas você não precisa fazer e dizer assim, vou fazer porque eu vou ganhar. Não. Faz, vai fazendo. E não se cansar. Porque fulano não faz, eu não vou fazer. Não, eu tenho que fazer, porque a palavra diz para mim fazer. E é isso que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. Faça, né? Faça. Não importa o que seu irmão vai deixar de fazer. O importante é que você faça. Você não esqueça. Você foi chamado para ser. E ser discípulo de Jesus. Essa é a importância do reino. E eu friso muito isso na minha caminhada, sabe? Na simplicidade do reino. E é isso que a gente tem que pautar a nossa vida. Não naquilo, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, eu não vou... Às vezes você tem que dividir aquilo que você tem dentro de casa. Eu não esqueço nunca a célula que a gente passou e que minhas filhas passaram com a Daniele, que ela vai se lembrar disso aí. Que era você trazer algo que era de mais importante para você dentro da sua casa. Lembra, Dani, dessa célula? Sim. Lembro sim. E que tinha que compartilhar. Elas iam levar e não sabia que elas tinham que doar. Uau! Chegava o seu melhor você tem que levar. Uau. O seu melhor. Aí elas levavam aquilo mais bonito, achando que ia se exibir, né? Algumas das meninas, eu acho, né? Quem sabe na cabeça da mulher. Vou levar o meu sapato de grife, a minha melhor bolsa, a minha blusa. Quando chegava lá, olha, quebrava a cara, porque era para quê? Para doar para outra. Uau, que forte isso. Aí era o pense para se desfazer daquilo. Nossa, o povo chorava, aí era. E tinha que desapegar. E Daniele, ela mostrou muito isso. E minhas filhas hoje, nessa célula, né, que foi a célula das moças com ela, e eu até passei para as minhas células de mulheres essa dinâmica que ela fez. E eu vi assim que como a gente é apegada às coisas. Como a gente é apegado. Dani falou que eu fui para a África. E quando eu fui para a África, a minha casa estava toda bonitinha, né? Eu tinha deixado ela bem bonitinha, do jeito que eu queria. Tinha um jardim maravilhoso, que eu amo jardim. Tinha um jardim lindo. O Dani tá aí para ver, comprovar que era verdade. Toda bonitinha a minha casa. Parecia uma bonequinha. Mas quando Deus me chamou, ele disse assim, Giane, é hora de partir. Eu não pensei, meninas, 2 vezes. Eu deixei a minha casa, não porque eu sou melhor, mas porque o reino de Deus, o atrativo dele, Jesus é mais lindo, ele é mais maravilhoso, ele é cheiroso, ele é tudo para mim. Então isso aqui, casa, os bens, não tem importância, tá entendendo? Não tem. E eu ganhei muito mais, muito mais, muito mais. Eu ganhei filhos em nações, eu ganhei experiências maravilhosas que mudaram a minha vida para sempre e me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então, se eu tivesse ficado apegada aqui à minha casa, aos meus bens, à necessidade do ter, eu nunca ia ser. E o evangelho do reino é para você ser discípulo. Jesus disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, isso é o evangelho do reino. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, e eu creio que eu estou sendo mais edificada, viu, meninas, do que vocês. Para mim é um privilégio muito grande. Nós estamos. Demais. Muito edificada. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.
E tu me lembrando isso aí que eu fiz nessa época, foi logo quando eu estava iniciando a célula, eu costumava fazer isso na célula, porque existe realmente um paralelo entre a gente fazer parte do reino e fazer parte do mundo, e às vezes a gente pensa que é com as coisas que a gente pratica no mundo, mas a verdade é que é com as coisas que estão prendendo a gente por dentro. E isso, eu também tenho essas dificuldades de desapegar, né? O maior desapego que eu fiz na vida também foi em cima da hora, largar tudo aí, tudo mesmo, e vir pra cá, que foi a maior prova do desapego, que eu nunca fui fácil de desapego. Verdade. Mas eu sempre fazia isso com as meninas, porque eu entendo que quando a gente se envolve no reino de Deus, isso é uma coisa que a gente precisa estar pronto. Né? Tá pronto, porque a hora que o Senhor chama, a gente não pode estar pegado a nada, a gente precisa de fato ir. E além do mais, isso é uma realidade de nós como filhos de Deus e como ser humano. Ninguém morre e leva os bens, leva a riqueza, leva nada. Quando a gente morre, né, aqui nos Estados Unidos nem a roupa, porque é cremado. Né? Às vezes no Brasil é mais comum morrer e a família colocar no caixão você com aquela sua roupa melhor. Né? Aqui vai ser cremado, então não sei nem se crema de roupa, sem roupa, não sei. Mas as meninas olharam uma para outra. Roupa sem roupa. Crema, né? Aqui. E então, eu acho que a gente tem que ter isso. Todo ser humano tem que estar desapegado do que tem, mas isso que tu está falando é bom porque a gente precisa ter um desapego consciente. Não um desapego natural que vai ser quando a gente morrer, ninguém vai levar nada. Mas a gente precisa ter um desapego consciente, porque isso é a nossa vida, né? A gente hoje tem, mas amanhã pode não ter mais. Então, compartilhar sempre vai reproduzir algo melhor, sempre vai reproduzir. E você falou aí da roupa, né? Eu costumo dizer também nas pregações que nem a roupa que você, quando você morre, você tem direito a escolher. As pessoas escolhem aquela... Você disse aí que escolhe a melhorzinha, isso se a família te amar um bocadinho. Mas se não, ela escolhe aquela piorzinha, que é porque eles vão querer o melhor. Eu já vi várias vezes isso. Então eu costumo dizer, e é a realidade... Não, eu quero aquela... Não, bota minha mãe ou meu pai, sei lá, o meu tio, meu irmão, com aquela roupa lá. Não, às vezes bota... Não, vai por baixo da terra, vou dar pior. Eu já ouvi, eu já vi, né? Então, muitas vezes a gente se apega a tão poucas coisas e que não tem valor eterno. E o valor eterno é as coisas do reino. E isso é um investimento que nós precisamos fazer, porque esse investimento, ele virá a 30, a 60 e a 100 para a nossa vida, em nome de Jesus. E não no material, sim também no material, mas na glória vindoura, porque sabe o que o Deus tem falado muito comigo no meu coração? Que a gente tem pregado para não sermos aquelas pessoas que quando Jesus disser assim, apartai-vos ou vinde bendito. Qual pessoa você vai ser? Então eu termino a minha reflexão com essa, qual pessoa você vai ser? O apartai-vos ou vinde bendito. A gente faz muito no nome de Jesus, a gente prega, a gente expulsa demônio, a gente fala em novas línguas, mas naquele dia Jesus vai dizer assim, aí você vai dizer, Senhor, eu preguei no teu nome eu expulsei demônio, eu fiz, aconteci, ressuscitei Lázaro até com 15 dias de morto, a gente, né, pode até dizer isso. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos, eu não vos conheço, porque você não teve um relacionamento com ele. Você não teve intimidade com o noivo, você não foi uma noiva que se adornou, que se manteve santa, buscou a santidade para estar com o seu noivo. Você só foi aquele que fez, e você não foi noiva. O ser noiva é a diferença, né? O ser noiva é a diferença. E você precisa ouvir naquele dia, vinde bendito do meu Pai, porque você teve relacionamento com ele. E não você só fez. O fazer é a consequência do seu ser. Quando eu faço, é porque eu sou discípula. Mas o fazer por fazer, não. Mas se eu fizer sendo discípula, é a diferença. Se eu fizer sendo noiva, é a diferença. Aí eu vou ouvir a frase, vinde bendita, né? Então que Jesus possa nos conhecer todos os dias, a cada manhã.
eu sou muito louca, eu ando falando só. As pessoas que não me conhecem acham assim, né? Ah, ela fala só. Mas quem me conhece sabe que eu falo com o meu noivo. Eu ando na padaria, no mercado, eu vou no comércio, onde eu for. Eu falo, Jesus, essa roupa que eu compro, esse sapato aqui, é esse. Eu pergunto, gente, é uma coisa muito louca, porque ele é tão real dentro de mim e está comigo que é muito forte. Então tem que ser natural, entendeu? A gente tem que ter esse relacionamento com ele. Então, é isso. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E essa palavra falou, passou primeiro em mim, viu, meninas? E que Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome de Jesus, continue levando essa mensagem, continue levando essa palavra do Senhor na simplicidade, porque as coisas de Deus é simples. Amém, Gil. Amém? Queria pedir para você orar agora por todos os ouvintes, né? Amém. Essa palavra encontre lugar nos corações, produza frutos. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigada, Deus, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado por esse amor tão grande, incondicional, esse amor extravagante, que enviou o teu filho para nos salvar, para nos resgatar das nossas mazelas, como seres humanos caídos, derrotados pelo pecado. Mas obrigado porque o Senhor nos amou de uma forma tão linda, enviou Jesus para nos resgatar e nos transformou como reis e sacerdotes para o teu louvor, Senhor. E como igreja do Senhor, nós queremos influenciar o mundo. E essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, que possa o Senhor ter entrado como uma flecha, ter encontrado abrigo no coração, e que o inimigo das nossas almas, Satanás, não roube essa palavra, não roube essa semente, mas que ela venha germinar e dar frutos para a glória do teu nome. Senhor, o importante é nós sermos, não fazermos. A consequência do fazer é porque eu sou tua discípula. Ó Pai, em nome de Jesus, toma o coração de cada ouvinte, Senhor, de cada um que está nessa hora, Deus, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho até, que teve um momento para ouvir essa palavra, que o Senhor possa derramar como um bálsamo e que possamos fazer o bem, Senhor, fazer o bem a toda e qualquer pessoa, pregar a tua palavra, Senhor, porque é chegado o tempo da manifestação dos filhos de Deus. E eu te oro assim, Pai, no nome poderoso de Jesus. Abençoa essas meninas, abençoa a pastora Daniele, abençoa as meninas, Pai, que possa ser gerado frutos desse programa dignos de arrependimento, frutos para a glória do teu nome. E eu oro assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amiga, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Esperamos Amém. ela por aqui também. Novamente. Já que ela já tem um dólar profético. Quem sabe, né? Estar juntos, certo? Amém. Um abraço a todos aí, a Keisa, a Kiva, a Jean, Tiago e a galera da nova geração. Verdade, tem 5. muitos netos que ela tem. 5. É uma grande amiga minha mesmo. Muito obrigada, viu, Muito pela sua obrigada. participação. Foi um prazer te receber. Obrigada, meninas. Verdade. Prazer foi meu, Obrigada viu? mesmo. Foi Deus abençoe vocês. Amém. Cheiro. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Com Deus. Tchau. Vocês também.